Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade aí no nosso assunto, na nossa matéria, que nós estudamos na última aula, que nós vimos integral definida. Tudo que nós estudarmos agora, daqui para frente, tudo em cima de integral definida, tá? O que nós vamos estudar agora são alguns casos de cálculo de área da figura limitada pelo gráfico e por duas retas e o eixo x. Então seria mais ou menos o seguinte, ó. No sistema cartesiano ortogonal, nós temos aqui o eixo x e temos aqui o eixo y. E aqui nós vamos fazer uma figura qualquer, uma curva qualquer, tá? Então, dentro dessa curva, eu quero calcular aqui qual que é a área limitada por essa curva e o eixo x no meu intervalo de A até B. No meu intervalo de A até B. Ou seja, eu quero calcular qual que é esta área, tá bom? Para nós calcularmos esta área, é dado por quem? Integral de f de x dx da integral definida de A até B, tá bom? Nós temos aí no caso três situações, são três casos, tá? Nós vamos ver aí aos poucos e depois a gente junta tudo. Então esse, portanto, é o cálculo de área. Então o exemplo que nós temos seria o seguinte: encontrar a área limitada. Então aqui exemplos, tá? Encontrar a área limitada pela curva y igual a 4 menos x ao quadrado, já coloco o expoente x ao quadrado, e o eixo x, tá bom? Então aqui nós temos ao quadrado. E ficou faltando aqui para nós o sinalzinho de igual, né? Y igual a 4 menos x ao quadrado. O que nós precisamos saber aí no caso? Que 4 menos x ao quadrado, isso aqui para nós é uma função de segundo grau. Isso é uma parábola. Então, se nós representarmos isso no gráfico, nós vamos ter uma parábola. É uma parábola, é uma equação de segundo grau incompleta. Por que incompleta? Porque está faltando o termo b. A equação de segundo grau ela é dada assim, né? Ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a equação de segundo grau. Como que a gente encontra as raízes? Primeiro nós encontramos o discriminante, o delta, que é igual a quem? A b ao quadrado menos 4ac. E depois nós encontramos as raízes, que é dado por quem? X é igual a quem? A menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Tá ok? Só que essa é uma equação de segundo grau que nós não temos a variável bx.
Eu vou escrever essa equação assim, ó, y é igual a menos x ao quadrado mais 4. Eu posso resolver essa equação por Bhaskara, ou nós podemos resolvê-la aí no caso, isolando quem? Isolando o x. Isolando o x. Tá ok? Então é dessa forma que eu vou estar fazendo com vocês. Isolando o x. Então eu vou igualar a zero. Eu vou falar aí que o meu y é zero. O que eu vou ter no caso? Menos x, eu vou passar zero, vou colocar o y igual a zero, então vai ficar zero é igual a menos x ao quadrado mais 4. Vou passar esse x ao quadrado para o outro lado, vou ter mais x ao quadrado igual a 4. Extrai a raiz quadrada. Quando a gente extrai a raiz quadrada, o que eu vou ter aqui? Mais ou menos raiz quadrada de 4. Então eu tenho mais ou menos raiz de 4 é mais ou menos quem? 2. Então isso é x menos 2 ou x igual a quem? A mais 2. Se nós construirmos aí no caso o sistema cartesiano ortogonal e construirmos essa figura, o que nós vamos ter? Qual que vai ser a representação dela? Então vai ser o seguinte, ó, nós temos aqui o eixo y e temos aqui o eixo x. Eixo y e eixo x. E a representação dessa parábola ela vai ser assim, ó. Vai ser uma parábola passando em quais pontos do x? Menos 2 e mais 2. E lá no y sempre passando pelo termo independente 4. Ó. Então ela faz essa curva. Ó. Esse ponto aqui é o menos 2. E esse ponto aqui vai ser quem? Vai ser o mais 2. Tá? Então vamos lá, ó. O que mais que nós precisamos saber? O que eu estou procurando aí no caso, nada mais é do que essa área aqui, ó. É isso que nós estamos procurando, esta área, tá? Então essa área, nós vamos representá-lo pela letra S ou pela letra A, tanto faz. Então é isso aqui que nós estamos procurando, o cálculo desta área, desta região, tá bom? Como que nós vamos calcular essa área? Então a área, ela é igual a quem? A integral de menos 2 até mais 2, que é o intervalo que nós encontramos, tá? Intervalo que nós encontramos de f de x. F de x dx. Tá ok? Então eu vou apagar essa parte aqui, esse resuminho. E vamos dar continuidade. Então eu tenho que a área que o exercício está pedindo vai ser integral de menos 2 até mais 2. Quem que é minha função f de x? Menos x ao quadrado mais 4 dx. Integra essa função. Quando a gente integra essa função, o que nós vamos ter? Qual que é a integral de menos x ao quadrado? Vai ser menos x ao cubo sobre 3. Qual que é a integral de 4? Mais 4x. Da integral definida de menos 2 até mais 2. Simples assim.
Aplica o teorema fundamental do cálculo. Qual que é o teorema fundamental do cálculo? Aonde tem x eu vou substituir por 2. Observa que esse menos aqui é da minha função, então vai ficar menos, aí o x eu vou substituir por 2. 2 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 2. Esse é o nosso f de b. Menos quem? O f de a. Vai ficar menos. Então, esse menos é da minha função. Agora, menos 2, que é do meu f de b, menos f de a. 2 ao cubo. Não esqueça de fazer regrinha de sinal. Dividido por 3. Mais 4 vezes quem? Menos 2. Então, essa área vai ficar o quê? 2 ao cubo vai dar 8. Com esse menos, vai ficar menos 8 terços, mais 8. Agora aqui, ó, regrinha de sinal. Toda a base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado ele é negativo. Então, nós vamos ter aqui, no caso, menos 8. Com esse menos, vai ficar mais 8. Com esse menos, menos 8 terços. Aqui, ó, menos com mais, dá menos. Com menos vai ficar mais. 4 vezes 2, 8. Acha o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e aí nós vamos encontrar, portanto, que a área dessa curva em relação ao eixo x é dado por quem? Por 32 terços. Acham MMC, dividam pelo de baixo, multiplica pelo de cima e resulta aí no caso 2 terços. Tá ok? Essa, portanto, é a nossa resposta, tá? 32 terços. Então, nós encontramos a área limitada pela curva, tá bom? São 3 situações. Esse é o primeiro caso, tá? O segundo caso também é muito simples, muito tranquilo. E eu vou comentar com vocês. E esse aqui a gente não precisa fazer nada, só vou explicar aqui para vocês. Então preste atenção nesse exemplo aqui, tá? Muita atenção. O segundo caso é o seguinte, é quando a nossa área ela está abaixo do eixo x. Então observa que eu tenho aqui o eixo y, e tenho aqui o eixo x. A nossa curva, ao invés de ela estar acima do eixo x, ela vai estar abaixo. Então eu vou fazer a curva aqui no caso, abaixo do eixo x. Em um intervalo de quem? Em um intervalo de A até B. Então a área que nós estamos procurando, ela está abaixo, correto? É isso que eu estou procurando, essa área. Observa que o y que fornece para nós o valor da área, nesse caso, está sendo sempre o quê? Está sendo sempre negativo. Então, se você fizer a integral dessa função, nesse intervalo de A até B, ele vai dar o quê? Ele vai dar negativo. Então, a expressão que fornece para nós a área, nesse caso, obrigatoriamente, nós precisamos fazer quem? Nós precisamos fazer em módulo. Então, a área vai ser o quê? Módulo. O que é módulo? Valor absoluto. Torna sempre o número positivo. Então, vai ficar módulo de quem? Da integral de A até B de
f de x dx. F de x dx. Então, basta nós colocarmos isso em módulo, tá bom? Então, basta você calcular o módulo dessa integral, tá? Então, eu vou deixar aqui um exemplo e vocês vão resolver, tá? Vocês resolvam e me mandem aí no e-mail. Então, nós vamos considerar: encontre a área limitada pela curva, y é igual a menos 4 mais x ao quadrado. Então, quando vocês fizerem aí no caso esta representação da parábola, vocês vão obter o seguinte, ó, já vou adiantar aqui para vocês. Essa parábola, ela vai ser uma parábola de concavidade voltada para cima. Vai estar passando aqui no menos 2 e no mais 2. O raciocínio vai ser o mesmo da continha anterior. Só que nesse caso, como que eu estou procurando está abaixo, eu preciso colocar em módulo. Eu preciso colocar isso em módulo, tá bom? E aí vocês vão chegar que a área vai ser módulo de menos 32 terços. Por que que resultou negativo? Mais uma vez, porque a região que eu estou procurando está abaixo do meu eixo X. O módulo de menos 32 terços vai ser o quê? Mais 32 terços. Mais 32 terços. Tá ok? Então esse é o segundo caso. E o terceiro caso, para esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou estar fazendo com vocês à noite, tá? Eu vou gravar, para quem não conseguir assistir a videoaula, aí no caso fica gravado e eu disponibilizo para vocês no link, tá bom? Então nós vimos aqui no caso dois exemplos, duas situações da área de curva em relação ao eixo X, e à noite no horário da aula eu vou fazer com vocês o terceiro caso, tá? E resolver mais alguns exercícios. Tá bom? Fiquem com Deus, bom estudo, bom trabalho a todos. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um grande abraço.